Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui e hoje, lição de número 2, nós vamos falar sobre a ação de graças pela igreja de Corinto. O texto do dia, ele está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Esse é o texto do dia. A síntese está escrita assim: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Nós entendemos, irmãos, que o amor, ele é a base do cristianismo. A maior manifestação da nossa cristandade está em nós manifestarmos o amor, né? Nós somos pessoas escolhidas por Deus, né? Fomos alvo do amor de Deus, que entregou o seu Filho Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, e nós, como filhos de Deus, temos que manifestar o amor. A maior característica de que alguém realmente aceitou a Cristo como Salvador é ele manifestar o amor em suas relações, em seu dia a dia. E aqui nós percebemos, nessa carta aos Coríntios, que Paulo era o disciplinador da igreja, aquele que ia trazer as doutrinas para a igreja. E mesmo quando ele chamava a atenção dos fiéis, dos irmãos novos convertidos, ele demonstrava amor, porque essa é uma característica daqueles que se aproximam de Deus, né? Nós entendemos que a igreja de Corinto, né, vamos contextualizar aqui, era uma igreja que estava em formação, uma igreja que fora fundada pelo apóstolo Paulo, né? Ele ali passou um período aproximadamente de 18 meses, 1 ano e meio, e agora ele já está em outra missão, em outra viagem missionária, na igreja, na cidade de Éfeso, e de repente ele é solicitado por alguns irmãos de Corinto, né, por carta. Ele é solicitado presencialmente, né, por pessoas que vão até a ele para falar a situação que a igreja estava vivendo. Nós entendemos que era uma igreja em formação e sempre quando há o início da caminhada, né, a pessoa se converte, é necessário que ela seja ensinada sobre as doutrinas a respeito da fé, a respeito do cristianismo. Então, aqui a intenção de Paulo com essa epístola, com essa carta, é doutrinar a igreja, ensinar a igreja o que é certo, o que é errado. Porque imagine só, uma igreja que era composta por judeus convertidos, né? Judeus que se converteram ao cristianismo, igreja essa de Corinto, que era composta por pagãos, né? Pessoas que tinham uma outra cultura, uma outra forma de viver, né? A cultura grega, pessoas que tinham a cultura helênica, né, uma forma de ver totalmente contrária àquilo que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ensina, e agora se converteram a Jesus. Imagine só, essa igreja recém-formada, né, porque uma igreja aí com 3, 4, 5 anos, ela ainda está em formação, e o apóstolo Paulo tem a incumbência dada por Deus para ele doutrinar essa igreja. E nós percebemos aqui que essa cidade de Corinto era uma cidade grande para a época, uma cidade rica, uma cidade bem localizada, uma cidade onde havia um sincretismo religioso, uma mistura de religiões muito grande, porque a cultura helênica era muito comum, né? As conquistas do tempo de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, era muito comum ele tentar passar para os povos que foram colonizados a cultura grega, a cultura helênica, mas ele absorvia a cultura do povo local. Então, Corinto era um local onde era um sincretismo religioso, muitas religiões, as formas que aquele povo cultuava eram totalmente contrárias àquilo que o cristianismo pregava. Então, Paulo tinha que vir para ensinar a igreja como fazer, né? Como cultuar, cultuar da forma correta, porque não bastava apenas a boa intenção, teria que fazer
da forma correta. Então, alguns irmãos vão se reunir e vão perceber que há muitas diferenças dentro de uma mesma igreja e vão até Paulo levar os questionamentos para que ele possa, então, ensinar como se deve agir diante de algumas situações, de alguns fatos, né? O nosso texto bíblico, ele está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 3, e também em 1 Coríntios, capítulo de número 6, do verso 16 ao verso de número 20. Vamos ler então aqui o nosso texto bíblico e logo após nós vamos discorrer sobre a lição propriamente dita. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? Agora 1 Coríntios 6, do verso 16 ao 20. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados irmãos, nós já percebemos aqui no texto bíblico que Paulo está deixando claro para os irmãos de Coríntios que ele não pôde falar com eles como a espirituais, mas como a carnais, né? Embora a igreja de Corinto fosse repleta de dons espirituais, né? É uma igreja que tinha todos os dons, nós percebemos que mesmo assim essa igreja enfrentava problemas. Mesmo assim, essa igreja tinha as suas dificuldades de convivência entre irmãos, dificuldades com relação à disciplina de alguns, né? Então nós percebemos que essa igreja, ela não era considerada por Paulo ainda, né, como uma igreja que estava num nível espiritual. O que seria então ser uma pessoa espiritual? Ser espiritual é ser alguém que anda em harmonia com Deus e com suas regras, com suas leis. Ser espiritual é ser uma pessoa controlada e motivada pelo Espírito Santo. E Paulo deixa claro aqui para os irmãos de Corinto que, embora eles possuíam dons espirituais, estavam se comportando como pessoas carnais. Estavam se comportando e deixando transparecer, aparecer as obras da carne, né? Nós entendemos que esses irmãos estavam vivendo de uma forma que não era tão condizente assim com aquilo que o apóstolo havia lhes ensinado pelo período que passou ali sendo pastor daquela igreja, sendo líder daquela igreja. Esses irmãos, eles estavam tendo comportamentos que eram contrários à palavra de Deus. Então Paulo ele vai dizer, não consegui falar para vocês como a espirituais, mas como a carnais, porque algumas práticas daqueles irmãos daquela igreja, nós não vamos generalizar, mas se esses problemas chegaram até Paulo, é porque estava incomodando, né? A igreja, a comunidade de fé, de alguma forma estava influenciando também a sociedade, né?
Porque a igreja, quando ela é colocada numa comunidade, ela tem que influenciar a comunidade. E nós aqui estamos percebendo que os coríntios estão se deixando ser influenciados pela comunidade, pela cidade. Algumas práticas que eram comuns antes deles se converterem a Cristo, antes deles aceitarem Jesus como Salvador de suas vidas. Então nós percebemos que esses irmãos, ao invés de influenciar a sociedade que estava à sua volta, estavam sendo influenciados por essa sociedade. Então Paulo vai dizer, eu não posso falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, porque tem sobressaído entre vós, tem havido entre vós práticas que são oriundas, que têm como origem as obras da carne. Nós entendemos então que o apóstolo ele vai se preocupar, porque se alguém é dirigido pelas obras da carne, essa pessoa ela não vai conseguir chegar aos céus, ela não vai cumprir o seu papel. Quando Jesus salva alguém, ele quer que essa pessoa se enquadra, ele quer que essa pessoa passe a transmitir e viver as verdades do Evangelho. Então, os irmãos de Corinto, eles estavam com essa dificuldade, estavam sendo influenciados pela cultura da cidade, estavam sendo influenciados por costumes que eles tinham antes de aceitarem a Cristo, e Paulo, então, está agora aqui com essa incumbência de dizer, olha só, vocês precisam melhorar isso aí, vocês precisam rever, alguns conceitos, porque, do contrário, vocês não verão a Deus, porque a santificação é algo inerente à caminhada cristã. A separação do mundo é algo que faz parte da caminhada cristã. E Paulo queria deixar claro para aqueles irmãos que ele tinha preocupação de ensinar para que aquele povo pudesse chegar aos céus, porque essa é a missão da igreja, agregar pessoas, caminhar juntos e fazer com que todos cheguem ao céu no grande dia do arrebatamento da igreja. Vamos então para o nosso tópico 1, saudações de Paulo à igreja. Paulo se apresenta e justifica o seu chamado. Nós entendemos, irmãos, que por algumas vezes o apóstolo Paulo ele vai ter que justificar o seu chamado. E não é diferente aqui na carta aos Coríntios. Nós percebemos que o chamado de Deus para com a vida de Paulo é algo irrefutável. Não tem como negar. Mas, para a época em que Paulo estava vivendo e cumprindo o seu ministério, havia uma certa resistência a esse chamado. E ele faz, então, a defesa do seu chamado, porque ele foi chamado pela vontade de Deus. E é importante a gente ponderar aqui com relação ao chamado. O que seria o chamado? Você, jovem, quanto antes você descobrir a sua vocação, o seu chamado, melhor será, porque você vai estar no centro da vontade de Deus o mais cedo possível. Paulo, ele entende que quando o Senhor Jesus o encontra no caminho de Damasco, Jesus o convoca, o chama para ser um missionário, para ser alguém que vai levar o Evangelho, o nome do Senhor Jesus Cristo, aos reis, aos príncipes, aos gentios e também aos judeus. Nós entendemos que o chamado na vida de Paulo, ele tem a sua origem no próprio Deus. E é interessante que o verdadeiro chamado, ele sempre vai ter origem em Deus, porque quem chama é Deus. E a vontade que sobressai é a vontade de Deus na vida de Paulo, porque ele entende que, eu sou apóstolo, eu sou enviado por Deus, Eu não tirei isso da minha cabeça, não é uma vontade apenas minha, mas é a vontade de Deus.
Então nós entendemos que todo chamado, ele tem que começar em Deus. Ele tem que começar em Deus. Nós entendemos que o apóstolo foi vocacionado, por Deus. O que seria essa vocação? Seria a comunicação de Deus a alguém no seu interior. Seria a chamada interna, mas vai chegar um tempo em que essa chamada interna ela vai se exteriorizar. E Paulo vai começar, então, a cumprir o seu ministério, fazendo as suas viagens missionárias, abrindo igreja, doutrinando a igreja, e ele vai, então, defender também o seu chamado aqui, na sua carta aos Coríntios, dizendo que é pela vontade de Deus, que ele foi escolhido por Deus para fazer isso, que ele é a pessoa certa, ele deve ser ouvido porque o que ele está fazendo é de acordo com aquilo que Deus determinou para a sua vida. Além dele justificar o seu próprio chamado, ele também reconhece o chamado dos irmãos de Coríntios. Ele reconhece que Deus também os chamou, que Deus também plantou no coração daquela igreja algo muito nobre, que Deus os chamou para fazer a diferença naquela localidade. Deveriam se deixar levar pela vontade de Deus. Deveriam ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O que nós percebemos aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele tinha um amor sobrenatural. Ele ensinava, de forma muito pedagógica. Ele era alguém que, mesmo quando estava corrigindo a igreja, como pastor, fundador daquela igreja, ele corrigia com amor. E ele queria conduzir os irmãos de Coríntios pelo caminho correto. Ele queria deixar claro para aquela igreja que Deus havia os chamados para fazer a diferença naquela cidade que era uma cidade importante, uma cidade que tinha costumes que batiam de frente com a vontade de Deus, uma cidade que a imoralidade era um problema, a promiscuidade era uma realidade. Então, essa igreja tinha um chamado para fazer diferença naquela localidade. E ele também reconhecia esse chamado. E aqui agora ele vai começar a instruir a igreja de Coríntios para que eles pudessem cumprir com excelência o seu papel, o seu chamado. Continuando a nossa aula, o tópico 2, Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Ou seja, Paulo ele reconhecia de que o seu trabalho não foi vão. O período que ele ali ficou naquela igreja para fundá-la, para iniciá-la, não foi em vão. E ele agradecia a Deus porque o seu trabalho estava tendo também uma continuidade. Não havia se encerrado após a sua saída da cidade de Corinto. Então ele agradecia muito a Deus pela conversão dos coríntios. Ele agradecia muito a Deus porque o evangelho estava encontrando guarida nos corações, espaço nas pessoas. Ele agradecia a Deus. Antes dele confrontar os problemas que aquela igreja estava tendo, ele primeiro agradeceu, porque ele entendeu que a semente fora plantada e que ela estava agora crescendo, florescendo, estava dando certo, estava acontecendo, estava sendo uma realidade. Então ele agradecia a Deus por essa conversão, por essa mudança de vida de muitos daquela comunidade de fé. Só que como o estilo de vida daquela sociedade era muito distorcido daquilo que a palavra de Deus tem e tinha, ele então precisava aconselhá-los a deixar alguns comportamentos e abraçar algumas outras coisas que eles ainda não haviam abraçado. Paulo queria deixar claro que aqueles irmãos de Coríntios eram amados por ele, porque sempre eram lembrados por ele em oração. E se alguém ora por outro, é porque aquela pessoa que é alvo das orações são pessoas importantes. E Paulo orava pelos coríntios, deixando claro que era importante para Paulo aqueles irmãos que haviam ficado em Corinto, para continuar a obra de Deus naquela cidade. Nós entendemos que as palavras amáveis de Paulo vieram antes da repreensão.
primeiro ele vai dar uma saudação, ele vai falar, ele vai transparecer o seu sentimento, a sua empatia pelos irmãos de Corinto, para depois instruí-los, né? Para depois exortá-los. As palavras de Paulo, ela deixa claro que aquela igreja era uma igreja nova, eram novos convertidos, que eles, embora fossem cristãos, eles ainda não haviam atingido um nível bom de maturidade espiritual. Ou seja, que eles eram cristãos, mas ainda eram imaturos na fé, precisavam ser alicerçados, né? Precisavam deixar que o Evangelho pudesse resplandecer e aparecer em todas as áreas de sua vida. Mas antes de repreender, Paulo vai deixar claro: eu vos amo, vocês são lembrados por mim em minhas orações. Paulo dizia: a minha preocupação é que esses comportamentos que vocês estão tendo atrapalhem vocês chegarem aos céus no grande dia do arrebatamento do Senhor, né, que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então a preocupação de Paulo era que a forma que os coríntios viviam no presente atrapalhasse o futuro daquela igreja. A forma que eles conduziam as suas vidas atrapalhasse que eles chegassem até os céus. Porque a igreja de Coríntios, ela, embora fosse uma igreja repleta dos dons espirituais, havia problemas, tipo brigas, contendas, dissensões, havia partidarismo naquela igreja. Então, Paulo queria deixar claro que a igreja precisava estar em união, em unidade, todos remando no mesmo sentido, porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos um em Cristo Jesus, que nós sejamos uma unidade. Paulo ele deixa claro que aqueles irmãos não poderiam se preocupar se uns foram discipulados por ele, Paulo, ou se foram discipulados por Apolo, né, líder da igreja também, após Paulo sair de Corinto. Né, nós vamos entender que Apolo também, um judeu convertido ao cristianismo, um homem com uma fala muito boa, muito convincente, usado por Deus, também estava ensinando aquela igreja, pastoreando aquela igreja. Paulo queria deixar claro que o mais importante não era quem estava momentaneamente à frente daquela obra, o mais importante era Deus que dava o crescimento, porque dentro daquela igreja havia essas dissensões, pessoas que eram partidaristas, uns que ficavam com os ensinamentos de Paulo, outros que se apegavam aos ensinamentos de Apolo, né? Outros que se diziam ser discípulos de Cefas, de Pedro, e outros, né, que se diziam discípulos de Jesus. Mas, na verdade, o que Paulo queria deixar para eles é que, olha só, um vai plantar, outro vai regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Deixar claro que aquela obra era de Deus, que não era de Paulo, que não era de Apolo, que não era de Pedro, mas que aquela obra era de Deus. A preocupação de Paulo era não permitir que os problemas da comunidade, os pecados da comunidade coríntia, pudesse estar presente na igreja e impedindo com que os irmãos de Corinto pudessem alcançar a salvação, porque essa é a maior riqueza do homem, a salvação. Não importa se você é alguém bem-sucedido em outras áreas da sua vida, se você não tem a salvação. Então a preocupação de Paulo era, não adianta ser sábio, né, aos olhos humanos, não adianta você ser bem-sucedido na ótica humana se você perde a sua salvação. A preocupação de Paulo era ensinar que os comportamentos que eram contrários à palavra de Deus, como por exemplo, né, os comportamentos relacionados às imoralidades sexuais, né, essa igreja, ela
havia alguns desvios de conduta. A gente percebe que até um incesto, né, um relacionamento entre um enteado e uma madrasta, aconteceu naquela comunidade de fé, e às vezes eles estavam se omitindo, não disciplinando essa pessoa que precisava passar por uma disciplina, ser ensinado que aquilo não é correto. O medo de Paulo é que aquela igreja não aplicasse a doutrina bíblica aos seus fiéis, aos seus participantes. Então a preocupação de Paulo é isso, que vocês não venham perder o tempo de vocês, mas que vocês venham viver a plenitude do Evangelho, para gozarem da salvação, para participar naquele grande dia do arrebatamento da igreja. E a expectativa de Paulo estava, alicerçada na fidelidade de Deus, porque Deus, sendo santo, Deus sendo puro, Ele quer que nós nos assemelhamos a Ele. Mas o fato de Deus ser santo e nós termos as nossas falhas não impede que Deus se relacione conosco. É lógico que nós, cristãos, nós temos que entender que quando aceitamos a Cristo, quando iniciamos a nossa caminhada cristã, nós vamos começar a passar por um processo de santificação, ou seja, nós vamos começar a nos separar daquilo que nos afasta de Deus e que nos afasta dos propósitos de Deus para nós. A expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. Deus é santo, Deus é irrepreensível, mas Deus se relaciona com os homens, mesmo homens falhos. Mas esses homens falhos precisam se esforçar para se permitir serem santificados dia após dia, separados de tudo aquilo que atrapalha a obra de Deus ser concluída em nós, tudo aquilo que atrapalha nós nos aproximarmos de Deus. Vamos agora avançar para o tópico 3 da nossa lição, uma igreja marcada pelos dons. O ponto inicial, o primeiro, é os dons espirituais. O que são esses dons espirituais? Esses dons espirituais são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o bem comum. Ou seja, são ferramentas que Deus disponibilizou à igreja, que são concedidas pelo Espírito Santo para o bom andamento e crescimento da obra. Nós entendemos que essa igreja de Corinto, ela era rica em dons, era repleta de dons. No início da carta, Paulo já deixa claro isso, que a igreja era repleta de dons. Só que mesmo sendo repleta de dons, aquela igreja tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades. Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Respeito muito o nosso comentarista, pessoa muito instruída, estudou muito para chegar no nível de conhecimento que ele tem, mas eu entendo que os dons espirituais, eles não nos fazem melhores do que os outros, não nos fazem mais santos do que os outros, mas quando o Espírito Santo concede o dom a alguém, ele concede a alguém que tem o interesse, o desejo, a pessoa está buscando os dons, é bíblico você buscar os dons com zelo, o Espírito Santo percebe esse interesse dessa pessoa, o desejo dessa pessoa utilizar os dons, não em benefício próprio, não para a vanglória, não para que essa pessoa possa se sentir mais santificada do que as outras, mas para que essa pessoa possa trabalhar com mais desenvoltura no reino de Deus. Talvez você tenha uma visão distorcida de que aquele que tem o dom é uma pessoa mais espiritual do que aquele que não tem. Não é essa a definição mais apropriada para o termo, mas eu digo que espiritualidade está relacionada a realmente você carregar dentro de si e deixar transparecer as características do fruto do Espírito. É lógico que
nós temos que lançar mão desses dons espirituais, né, pedir a Deus, buscar isso, para que nós possamos estar capacitados a fazer a obra de Deus, né, no nosso tempo, e não nos deixar levar para um sentimento de ser melhor do que o outro se possuirmos os dons. Nós temos que ter equilíbrio. Acho que a palavra de ordem é essa. O crente tem que ser equilibrado, né, buscar os dons espirituais, deixar as manifestações do poder de Deus serem operadas em nosso meio e, principalmente, deixar transparecer que você foi modificada, transformada, convertida, né? Que você mudou o seu itinerário de vida através do momento que você aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, e a partir de então o Espírito Santo vai ter legalidade na sua vida, vai ter legalidade para trabalhar no seu interior, para que você possa transparecer nos seus relacionamentos que você é alguém de Deus, que você é uma pessoa que foi transformada pelo poder do Evangelho, que você é alguém que faz a diferença no tempo e no local onde você está. Os dons, eles são o quê? São capacitações para o serviço. A pessoa que recebe um dom espiritual, ela tem que entender que isso que foi conferido pelo Espírito Santo a ela não é para seu proveito próprio, não é para seu engrandecimento, mas é como se fosse uma ferramenta que Deus está disponibilizando a essa pessoa para ela utilizar essa ferramenta em prol do bem da comunidade cristã, em prol do bem do crescimento do Evangelho. Tem que ter cuidado, né? A linha é muito tênue, porque quem é dotado desses dons espirituais tem que ter essa sensibilidade que eu recebi um presente de Deus, eu fui abençoado por Deus com esse dom e eu vou utilizar dessa ferramenta para o bom andamento e crescimento da obra, e não para proveito próprio, e não para você se considerar melhor do que o outro. E nós, como igreja, nós devemos pedir a Deus para que esses dons possam ser conferidos a nós, buscar com zelo esses dons espirituais, para que a igreja possa crescer, né? Essa ferramenta ela é muito útil e nós não podemos abrir mão dela. Nós temos que fazer bom uso desses dons espirituais que são conferidos à igreja através do Espírito Santo, dando capacidade, né? Capacitando os fiéis para amenizar sofrimento daqueles que procuram a Jesus. Nesse terceiro tópico, nós temos que deixar claro que a preocupação de Paulo é que eles entendessem, não basta apenas vocês falarem em línguas, não basta apenas vocês profetizarem, vocês serem usados, né, para orar e as pessoas serem curadas, não basta isso. Vocês têm que se permitir também florescer o fruto do Espírito, para que vocês possam viver bem, em comunhão. É isso que Paulo estava dizendo. Vocês precisam viver em comunhão, deixar as diferenças de lado e deixar sobressair sobre vós a vontade de Deus. Chegamos agora à nossa conclusão, a conclusão da nossa aula, né? A maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas como a igreja em Corinto é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo, enquanto dá graças, alerta a seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde, os dons espirituais, que não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Eu espero que essa aula possa contribuir para o seu crescimento espiritual, para aumentar um pouco o seu conhecimento. E já pedimos, que você possa se inscrever nos canais da nossa igreja, participe conosco, se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, estamos abertos também a aprender com os amados irmãos. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz.